Boa noite, meus irmãos. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Mais um culto de adoração ao nosso bom Deus. Domingo, dia do Senhor, dia 5 de abril. Iremos iniciar o culto orando neste momento. Pai querido, aqui estamos diante da Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado pelo dia de descanso. E queremos pedir que a Tua graça e o Teu favor esteja sobre as nossas vidas. Senhor, ajuda-nos a oferecer o nosso melhor a Ti. Pai querido, que possamos nos esforçar, Senhor, a cada dia mais para tornarmos parecido a Cristo Jesus, tornar semelhante a Ele, imitá-lo, Senhor, e ajuda-nos também a oferecer o nosso melhor a Ti, Senhor, a cada dia. Muito obrigado, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade a falar aos nossos corações e venhamos aproveitar ao máximo um momento de adoração a Ti, que tudo seja para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Senhor Deus e Pai, soberano Rei e Altíssimo Senhor. Pai, neste momento, louvado e engrandecido seja Teu santo e excelso nome. Pai, neste momento quero entregar, Senhor, a Tua igreja, ó Pai, em Três Vendas, em Tuas mãos. Peço também, Senhor, por todas as igrejas espalhadas pela face da terra, por todo aquele que te clama, Pai, por todo aquele que confia em Ti, que espera, Senhor, que sabe que Tu é o Deus que nunca falha, Pai. Aquele que está descansando em Ti, ó Pai. Que o Senhor possa estar, ó Pai, derramando suas bênçãos, derramando a Tua unção sobre o Teu povo, ó Pai. Mas especialmente, ó Pai, eu peço, Senhor, pela igreja das Três Vendas, ó Pai.
qual, Pai, nós somos rebanho seu, ó Pai. Que o Senhor possa estar renovando a nossa fé nesse momento, renovando o nosso amor, Senhor, a nossa confiança em Ti, ó Deus. Que, ó Pai, Tu é a videira verdadeira, e nós somos ramo, ó Pai. Se o ramo estiver ligado verdadeiramente no Senhor, ó Pai, jamais nós fracassaremos, jamais, ó Pai, nós olharemos para trás. Não deixa, ó Pai, a gente, ó Pai, se acovardar, mas que Teu Santo Espírito, Pai, venha falar aos nossos corações a cada dia, ó Pai. Certo, ó Pai, que nós estamos, sim, Pai, afastados do tempo da comunhão do corpo presente, mas estamos, ó Pai, mais importante, unidos, ó Pai, pelo Espírito, pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Que Teu Santo Espírito, ó Pai, que nos une no amor, na dedicação, Senhor, na hora do culto abençoado, que Teu servo, ó Pai, foi instruído a fazer, que o Senhor possa estar nesse momento, ó Pai, derramando as suas bênçãos, ó Pai, abençoando cada ministério, ó Pai, cada ministério, Senhor, venha ter um toque do Senhor, venha ter uma renovação, ó Pai, e ao voltarmos, Senhor, para o templo, Senhor, que o Senhor possa estar nos levando com mais amor, com mais interesse de coração, com mais confiança, determinação, e voltamos a ser um verdadeiro soldado, ó Pai, soldado de Cristo, ó Pai, com as armas em punho, não, ó Pai, descansando, mas descansar somente no Senhor, ó Pai, porque a luta é muito grande, mas maior é o Senhor, que é o Senhor dos exércitos, que está, Senhor, no controle de tudo, ó Pai. Abençoa, Pai, a Tua igreja, Senhor, nessa caminhada, Senhor, nesse momento de dificuldade, ó Pai. Que o Senhor esteja cada dia, Senhor, ministrando a Tua palavra, Senhor, nos nossos corações, renovando a nossa fé, a nossa esperança, a certeza, Pai, que nós não estamos só. Estamos sempre, Senhor, buscando a Tua presença, sempre, ó Pai, na presença do Senhor, Pai. Isso que importa, Pai. Que o tempo é só tempo feito em mão do homem, o tempo feito pelo Teu Santo Espírito, aquele que Teu Santo Espírito habita, que é o nosso templo, venha estar sempre, ó Senhor, sendo purificado por Ti, ó Pai, para que possa receber a Tua palavra, para que possa se alimentar das Tuas palavras, Pai. Ó Deus, que faça-nos úteis nessa terra, Pai, em nome de Jesus, e cada ministério seja tocado por Ti, ó Pai, para honrar e glorificar Teu santo e excelso nome. Abençoa teu servo pastor, Pai, qual tem grande responsabilidade nesse momento, de manter essas ovelhas unidas, Pai. Dê capacidade, dê unção e virtude a ele, para que ele tenha discernimento vindo de Ti, ó Pai, para manter sempre nós unidas no amor de Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do Teu santo e excelso nome. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus abençoe os integrantes do Ministério de Louvor. Muito obrigado pela oração da irmã Ivani. Deus abençoe as suas vidas. Abra o seu inário, o número 456, e cantaremos todos juntos esta canção em adoração ao nosso bom Deus. O hino do cantor cristão do número 456. Jesus, o comandante.
Faremos a leitura da Palavra de Deus no último capítulo de Efésios, Efésios capítulo 6. Vencemos mais um desafio de lermos todo o livro de Efésios. Iremos para o último capítulo, Efésios capítulo 6. Seguimos a leitura. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo ocorra bem com você e você tenha uma vida longa sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabalável. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a propagação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazer, e para que saibam como estou e o que estou fazendo. Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando a vocês com esta finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que ele console o coração de vocês. Paz seja com todos os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a leitura desta noite. Chegou o momento de oração em família. Você, enquanto estiver tocando a música, separe esse momento da música para estarem orando aí pelos familiares da nossa igreja, cada membro, ministério, os pedidos, né, os necessitados, os desempregados, todos os pedidos que possamos ter e fazer durante esta canção, e logo após a irmã Grace estará quebrando esse período com a sua oração.
Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. E fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo. Muito obrigada por mais um dia, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque a sua igreja tem se reunido, Pai, para louvar e bendizer o teu santo nome. Cada um em seus lares, Senhor, mas com os pensamentos todos voltados para o Senhor. Senhor, eu te louvo e te bendigo, Pai, pela Igreja Batista, primeira Igreja Batista em Três Vendas.
Senhor, neste momento eu quero pedir por cada um, Senhor, cada um irmão, Pai, cada família representada daquele lugar, Senhor, pelo pastor, o ministério pastoral, Senhor, pela sua família. Quero colocar, Senhor, o ministério com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, ministério de oração, Senhor, de recepção, ministério de louvor, Pai, tesouraria, Senhor, tantos trabalhos que nós realizamos, Senhor, tantos ministérios, organizações, Pai, os professores da escola bíblica dominical, pessoal que trabalha, Senhor, na cantina, na cozinha, Senhor, cada um que se dedica na tua casa, na tua obra, ministério de evangelização, Senhor, os homens, as mulheres, os idosos, Pai, todos eu quero entregar e colocar diante de Ti. Senhor, também rogo ao Senhor pelo ministério de louvor, seus músicos, Pai, que nos elevam a Ti, Senhor, em adoração cantada, que continuam louvando, Pai, mesmo à distância. Pai, que o Senhor possa renovar as forças dos seus servos. Senhor, eu quero te pedir também pelo ministério do teatro. Conduza-nos, Pai, de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua vontade. Cada integrante, Senhor, eu coloco nas Tuas mãos. Pai, eu quero colocar a Tua igreja, Senhor, nas Tuas mãos, desde o menor até o maior, desde o mais novo até o mais velho. Todos nós, Senhor, somos instrumentos nas Tuas mãos. E eu te suplico, Pai, que o Senhor continue cuidando de nós, nos guardando, nos livrando do mal, Pai, nos livrando dessa peste, Senhor. Pai, tem misericórdia das nossas famílias. Eu te peço neste momento, Senhor, a provisão aos nossos lares. Pai, que o Senhor possa superabundar nas nossas vidas, mas contudo que o nosso coração possa estar aberto, Pai, para que o Seu Santo Espírito realize uma obra nas nossas vidas, porque muitas das vezes nós te pedimos, nós choramos, mas não cremos, Pai, que o Senhor é tão grande e tão poderoso que possa realizar aquilo que nós pedimos e pode ir muito mais além. Oh, meu Deus, então eu te suplico, Pai, realiza o Teu querer e a Tua vontade nas nossas vidas, que a gente possa diminuir o nosso ego, a nossa vontade, o nosso querer e dar lugar à Tua vontade, Senhor, dar lugar ao Teu querer nas nossas vidas, porque nós sabemos que tudo que o Senhor tem para nós é bom, perfeito e agradável, porque a Tua palavra e a Tua vontade assim é muito melhor que a nossa, a Tua vontade é perfeita. Então, eu te suplico nesta hora, pela PIB em 3 vendas, pelos Senhor, que estão na categoria de risco, Pai, aquelas pessoas que estão doentes, têm doenças crônicas, Senhor, aos idosos, aqueles que têm baixa imunidade. Oh, meu Deus, venha com uma bênção, Senhor, sobre essas pessoas. Cuida delas, cuida de todos nós, Senhor. Livra-nos, Senhor, deste mal e que a Tua igreja possa sair vitoriosa para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Não para nos vangloriarmos, Pai, mas tudo que seja feito para a Tua honra e para a Tua glória. E assim, Pai, eu oro em Teu nome. Amém. Ouviremos nesse momento o Ministério de Louvor, que nos conduzirá em adoração cantada com 2 canções. E logo após teremos a reflexão da palavra com o pastor Eliel de Castro. Obrigada, Senhor, por mais esse dia que é Teu, Senhor, e a Ti o consagramos. Ó doce Espírito de Deus, venha nos encher, venha transbordar em nosso ser, através de nossas palavras e nossas atitudes. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero.
glória e todo louvor. Nós te adoramos, Deus, pelo que tu és, Senhor, pelo que tem sido, Senhor, teu agir em nossas vidas. Te louvamos, Senhor, pela salvação que nos deste através do teu Filho Jesus. Te louvamos pelo privilégio que temos, Senhor, de nos chamarmos teus filhos. Te louvamos pelo que tu és. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Nele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Boa noite, meus irmãos. A meditação da Palavra de Deus encontra-se no Salmo de número 125. Abra a sua Bíblia. Salmo de número 125 e estaremos fazendo a reflexão deste Salmo, que podemos chamar um cântico de confiança. O Salmo ele tem várias formas, dentre os seus 150 salmos que compõem a Bíblia. Podemos ver poesias, cânticos, hinos, clamores, petições e várias formas em que os homens externavam a Deus as suas preocupações, os seus anseios, os seus agradecimentos, os seus louvores. E alguns salmos desses 150 eram cantados quando os judeus seguiam rumo a Jerusalém. E então, enquanto percorria milhares de quilômetros
caminhando em direção à adoração a Deus no templo, muitos dos salmistas escreveram várias músicas e essas músicas eram entoadas na peregrinação sentido a Jerusalém, ao Monte Sião. E é sobre esse tema que falaremos nesta noite, é o Cântico de Confiança. Eu trouxe um título para essa meditação: Fé é o distintivo de todos os cristãos deveriam ter. Fé é o distintivo que todos os cristãos deveriam ter. Como a polícia, tem a sua identificação policial, quando quer apresentar-se como policial, ele tem uma identificação, não necessariamente precisa estar com seu traje oficial, mas ele pode se apresentar como policial pelo seu distintivo, pela sua identificação, e coloquei a fé como esse distintivo que todo cristão precisa demonstrar ou evidenciar na sua vida. E o Salmo, eu vou ler e respondo ao mesmo tempo. O verso 1: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, permanece para sempre. Parece estranho, o salmista aqui está comparando que aqueles que confiam no Senhor Deus, ele é comparado com um monte, que não se abala, mas permanece para sempre. Com toda certeza, se não houver nenhum terremoto, se não houver nenhum fenômeno da natureza, nunca que você verá o monte, uma montanha, tremer, ficar se desfazer ou se descompor, desmoronar, assim, sem nenhum motivo aparente. E então, como falei, esses hinos eram cantados durante a peregrinação dos judeus em direção ao Templo de Jerusalém. Enquanto eles caminhavam, contemplavam Jerusalém cercada de montes, extraindo lições de fé. Então, ao mesmo tempo, o espírito de adoração dos judeus já começava muito antes de chegar no templo. Então, eu creio que é uma reflexão: quando começa a adoração a Deus? Em que momento? Somente quando eu entro no templo, quando eu sento na minha cadeira lá, ou quando eu pego o meu instrumento, ou quando eu seguro o microfone, ou quando eu começo a receber os irmãos na igreja. O entendimento de adoração a Deus é o entendimento de um ato contínuo. A sua vida 24 horas deve ser de adoração a Deus. Às vezes eu fico incomodado, fico inquieto quando percebo que algumas pessoas colocam uma barreira tão grande na adoração a Deus, que tem que se preparar, que tem que fazer muitíssimas coisas para estar diante de Deus. É estranho, porque se eu entendo que eu estou servindo ao Senhor 24 horas da minha vida, buscando a Ele, eu, por mim mesmo, eu já tenho condição plena de adorar ao nosso Deus. Lembro-me de um irmão que ficou surpreso porque não sabia que no final do ano celebraríamos a ceia do Senhor no último dia do ano. E então aquele irmão ficou bem incomodado, a ponto até de falar um pouco áspero comigo, no sentido de por que eu não tomei conhecimento antes. Porque como eu vou ceiar amanhã se eu não me preparei? Porque eu me preparo durante uma semana. E foi estranho, porque a minha vida de preparação deve ser contínua. Não somente na semana que eu vou tomar ceia, que eu devo me santificar, que eu devo me preparar, que eu devo buscar mais a Deus em oração, em adoração. É um pensamento puramente equivocado, porque a minha adoração começa quando meus pés saem do templo.
Ou seja, entrando, saindo, em casa, no trabalho, a minha vida deve ser permeada com esse espírito de adoração a Deus. E os judeus faziam exatamente isso. O entendimento dele a caminho de Jerusalém, eles já estavam contemplando a natureza, olhando a paisagem geográfica e desfrutando da presença de Deus através da criação. E o ambiente de adoração começa, como disse, muito antes do tempo de chegarmos na igreja. E o verso diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Não se pode abalar, mas permanece para sempre. Esse monte Sião é um monte muito conhecido ao longo da história do povo de Israel, da história bíblica, aonde foi construído o templo de Jerusalém, e muitas das vezes chamam esse monte de Jerusalém, né? Quase que 800 metros de altura tem o Monte Sião, e a volta de Jerusalém, da cidade, ficava à vista ao longo e árduas jornadas. Ou seja, de longe se via esta cidade a quilômetros de distância, poderia contemplar claramente o alto, né, do Monte Sião, a quase 800 metros de altura, o qual foi eleito por Deus, escolhido para ser a cidade de Deus, a sede, né, da presença dele, de uma forma didática, né? Deus está presente em todos os lugares, mas era a forma que Deus encontrou para colocar na cabeça dos judeus de que ali era o templo do Senhor, de que ali era a casa de Deus, e de uma forma que eles entendiam que era o lugar de adoração a Deus. E nós vemos aqui nesse verso 1 que os santos em Jesus, o cristão, ele é comparado como o monte de Sião, né, ao ponto de ver, e podemos extrair aqui a qualidade singular do crente. O que é? Qual é o distintivo que tem na vida do crente? Ele confia em Jeová. Ele confia em Deus. A estabilidade do crente, com toda certeza, dos que confiam no Senhor, permanecerá para sempre. A gente vê Paulo batalhando em algumas igrejas sobre os crentes carnais, sobre os crentes que na verdade ainda eram recém-nascidos na fé, estavam muito tempo no Evangelho, mas não tinham obtido a maturidade cristã. E aqui a característica do salvo em Jesus, do discípulo de Cristo, é de uma pessoa que confia plenamente em Deus. E por confiar plenamente em Deus, o próprio verso 1, essa confiança e essa estabilidade na vida do salvo em Jesus, ele permanece para sempre na vida dele. Alguns salmos ajudam-nos a compreender isso. Salmos 34 a 22, o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Salmos 55, 22, confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmo 118, 8, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Salmo 118, 9, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. A ideia que nós vemos nesses versos é que Deus é soberano, porém o homem tem a sua responsabilidade. Deus não faz aquilo que é do homem realizar. Deus faz a parte dele, mas os versos aqui é de ação do homem para com Deus. Deus está ali, perfeito, amoroso, confiável, mas o ato de ir até Ele é da minha parte. E desses versos nós vimos, dos que nele o que confia, há uma ação do homem para com Deus. Os que confiam, melhor é buscar refúgio. Eu tenho que buscar refúgio no Senhor. Outro verso aqui, Hebreus 13, 6, assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que me pode
fazer o homem. E vimos que necessitamos, meus irmãos, de confiar plenamente em Deus. Eu não sei qual a sua experiência de desconfiança. Eu não sei quantas pessoas traíram você, a sua confiança, traíram a sua amizade, a sua pessoa. Eu não sei a experiência que você tem de ter sido enganado. E geralmente quando as pessoas têm um trauma desse na vida, uma das características que percebemos em pronto nessas pessoas é aquele sentimento de não confiar nas pessoas. Uma pessoa desconfiada é uma pessoa que desconfia para depois confiar, porque já teve experiências no passado de desilusão, frustração, e muitas das vezes até o nosso relacionamento com Deus pode ser afetado de estarmos com Deus, estarmos ante a Ele, buscando a Deus, porém não entregando um todo do meu ser a respeito de que Deus possa realmente trabalhar na nossa vida. Muitos chegam até Deus e entregam os problemas e não a vida. Deus, estou diante de Ti, eu estou com um problema de enfermidade, está aqui a minha enfermidade. Olha, Deus, eu estou com um problema no meu relacionamento conjugal, eu estou entregando o meu matrimônio em Tuas mãos, mas não a vida plena. Senhor, toma a chave da minha vida. Eu quero a partir de hoje que o Senhor controla todos os passos da minha vida. É algo estranho, mas realmente necessário para aqueles que buscam a Deus. Uma atitude muito clara de um discípulo de Jesus é a questão da humildade. É você abrir mão de você e deixar de você governar a si mesmo e pedir: Senhor, aqui está, cuida-me. Eu sempre falo daquele exemplo do avião. Eu creio que já estou em quase 90 ou mais de 90 voos pegos em avião, né? Voos de avião, e até hoje, meus irmãos, já quase 100 voos. Aquele sentimento de enquanto o avião está na terra, enquanto o avião está lhe dando aquelas voltas para chegar na pista principal e alçar voo, eu fico tranquilo, confiado, porque deu problema. No máximo que eles vão fazer na terra ali é abrir as portas, eu pular ali e ok. Ou seja, parece que enquanto está andando na terra eu não preciso de Deus, né? Porque eu consigo fazer algumas coisas. E quando o avião dá aquela disparada e alça voo e tira os pneus do chão e já está voando, é o momento que eu falo: Senhor, agora é contigo. O que é possível a mim é somente confiar, porque eu, a partir de agora, não tenho condição de fazer nada para proteger-me, e aqui dependerei totalmente da sua provisão, do seu cuidado. Isso é confiar, é entregar todo a Deus. E o verso 2 diz assim: como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Algo que nos chama atenção, geograficamente falando: Deus, Ele é perfeito em tudo, em tudo, em tudo. De tantos lugares conquistados, desde da época do rei Davi, desde das conquistas dos reis, as terras que foram tomadas posse desde Davi, muito antes lá de Moisés, e depois Josué conduzindo, conquistando as cidades, e foram conquistando pelos reis Saul, Davi, Salomão, e tantos lugares poderiam ter sido a capital, né, da cidade de Deus, e Deus escolhe justamente Jerusalém, né, o monte de Sião, onde foi construído o templo de Jerusalém, e porque é uma cidade que é cercada de montes, ou seja, para uma intervenção militar de um inimigo seria muito difícil. Ou seja, todos que vivem em Jerusalém, de certa forma, conseguem ter uma paz, porque se sente seguro, porque você olha ao seu redor e é somente montanhas. Ou seja, Deus estrategicamente coloca
a cidade de Jerusalém ali, perfeitamente no meio de uma colina, de várias montanhas, para que o povo de Israel olhasse geograficamente aquele lugar e percebesse automaticamente a mão de Deus, e ilustradamente a mão de Deus conduzindo ao seu povo. Estive lá em Moquegua, no deserto do Atacama, e algo lindo. E lá é assim também, lá tem um vale e você olha, você gira 360 graus ao seu redor e você vê que é uma cidade totalmente cercada de montanha. Dá uma sensação de muita tranquilidade, né? De muita paz. Parece que você tem uma proteção contigo ali, geograficamente falando. Sabemos que é Deus quem nos protege. E essa é a comparação que Jesus fala: como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. É somente se apropriar dessa promessa de Deus. O Senhor protege o seu povo. Nós vimos desde o início, desde a saída do Egito, muito antes, com Abraão, a provisão, o cuidado de Deus conduzir Abrão e depois oferecendo a promessa a ele, mudando seu nome para Abraão e vendo a sua geração, a sua descendência se expandir, e sempre Deus estava ao lado do povo. Muitos inimigos temiam Jerusalém, não pelo poderio que tinha ali, mas simplesmente porque eles sabiam do Deus que estava ali com ele. Lembramos da cidade a primeira cidade a conquistar Jericó, ali descendo já as colinas, o monte, descendo esqueci o nome do monte, das planícies de Moabe, já descendo no Rio Jordão para atravessar na primeira cidade, já com Josué, depois da morte de Moisés. E quando envia os espias lá, e aquela mulher com muita sabedoria e entendimento de Deus diz: olha, fica em paz, Raabe, fica tranquila, porque com certeza Deus já deu essa cidade a vocês, porque a informação que nós temos que o Deus que anda com vocês é poderoso. Você consegue olhar para os seus problemas bem pequeno e olhar o seu Deus maior do que os seus problemas? Ou você tem se esquecido de que Deus tem estado contigo? Ou você tem se esquecido de que há uma promessa de Deus para os filhos dele, para o povo de Deus, de proteção até os confins da terra, como Mateus 18 vai dizer: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação, até o fim de tudo isso. Você consegue ter paz? Olha, eu posso não ter minha mãe, não posso não ter meu pai, meu marido, meu filho, mas eu tenho aquele que é poderoso para guardar a minha vida até o meu destino final na eternidade. E aqui ele está dizendo: olha, como vocês veem todo dia os montes cercando Jerusalém, a proteção dos montes a Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. O verso 3 diz: o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra, e sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Algo que nos diz: o cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos, mas se assim fosse, até os justos praticariam a justiça. A gente vê que de fato houve o cetro dos ímpios sobre Israel, mas todas as vezes que Deus permitiu a proteção, que Deus permitiu o açoite, que Deus permitiu a tragédia acontecer no povo de Israel, sempre sucedeu-se por conta de rebeldia contra Deus. É um contrato, Deuteronômio, quando olhamos para Deuteronômio, já desse estudo, Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, na verdade é um contrato redigido entre Deus e os homens. E então as bênçãos de Deus
só estaria sobre a vida do povo de Israel se eles estivessem plenamente ao lado dele. E todas as vezes que vimos as nações se voltando contra o povo de Israel, a permissão de Deus para a maldade acontecer na cidade santa, foi porque os judeus quebraram o pacto de não confiar nele, de não querer se submeter às suas ordenanças e ser direcionado por Deus. E muitas das vezes falamos porque Deus permite o mal. O salmista aqui, ele não questiona Deus. Ele, na verdade, reconhece o sofrimento dos justos. Nós vemos algo que nos chama a atenção aqui. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. E de fato, meus irmãos, todos os momentos que Deus disciplinou Israel com os seus adversários, todos eles foram destruídos e arruinados. Lembra dos assírios? Lembra dos babilônios? Lembra dos filisteus? Lembra dos persas? Lembra do Império Romano? Quem são eles? Quem são eles? E então, eu creio que as bênçãos de Deus estão sobre as nossas vidas mediante a nossa fidelidade com Deus, e quando a gente perde o foco de estar na presença dele, de buscá-lo, você com certeza está vulnerável a algumas ações, algumas permissões de Deus sobre a sua vida, e o quanto, meus irmãos, que a obediência, Deus leva muito a sério essa questão de obediência. Deus leva muito a sério a obediência, não brinca. Tem um pastor, o pastor Elias, ele foi meu pastor de um bom tempo, da Igreja Batista de Monte Moriá. Lembro-me de uma frase que ele falava muito, não brinca de ser crente, porque Deus jamais brinca, porque o diabo jamais brinca de ser diabo. Não brinca de ser crente, porque o diabo jamais brinca de ser diabo. Então, nós vemos que o sofrimento que houve com o povo de Israel sempre se foi dado por questões de disciplina contra o próprio Deus. E aqui, finalizando, ele vai dizendo: Senhor, 4, trata com bondade aos que fazem o bem, aos que têm coração íntegro. Ou em outra versão: ó Senhor Deus, sê bondoso para com aqueles que são bons, para com os que obedecem os teus mandamentos. O salmista aqui, terminando o salmo, ele suplica as misericórdias prometidas ao povo de Deus, que também é descrito como sendo reto de coração. Embora o salmista afirmasse o amor e proteção de Deus sobre os seus filhos, devemos buscar, por meio da oração e fé em Jesus Cristo. Esta é uma declaração profética de que só Deus realmente abençoa os que têm esse tipo de caráter. Deus somente se compromete com aqueles que se comprometem com Ele. Deus somente se compromete com aqueles que se comprometem verdadeiramente com Deus. E, na verdade, a oração deste salmista retrata muito bem isso. Senhor, cumpra aquilo que já está nas Escrituras, da sua bondade, da sua misericórdia, do seu favor. Então, ele estava lembrando ao Senhor as suas promessas e pedindo para que seja cumprida, desde agora e para sempre na vida do seu povo. E fechando, mas, verso 5, aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor dará castigo dos malfeitores. Haja paz em Israel. Em outra versão, porém, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os teus caminhos, que a paz esteja com o povo de Israel. Esta oração, meus irmãos, não deve ser nutrida com ódio contra os ímpios, mas a convicção de um Deus justo que não inocenta o culpado. É muito estranho a gente lidar com um Deus que é plenamente amor, mas um Deus que também é plenamente justo. A Bíblia nos diz que Deus jamais vai inocentar o culpado.
Para ele permanecer fiel, para ele permanecer justo, ele precisa declarar a justiça, a sentença daqueles que são culpados. Deus não se compromete com os que não se envolvem com Ele. As promessas de bênçãos são para os que se entregam para Ele verdadeiramente. Eu creio que se você não tem ainda a salvação de Jesus Cristo, eu posso dizer que você está plenamente desprotegido. Você está plenamente vulnerável a quaisquer ações malignas sobre a sua vida. É como um carro, né? Enquanto você paga o seguro, você fica muito tranquilo. É custoso, tira um orçamento tira uma parte do seu orçamento, mas você fica tranquilo porque roubou, bateu, aconteceu alguma coisa, você tem um respaldo ali. Mas quando a gente está sem a proteção do carro, o seguro, a gente fica, meu Deus do céu, será que alguém vai roubar? Eu vou deixar esse carro aqui, será? E você vive totalmente preocupado e não tem aquela paz quando você tinha. Então, que você possa refletir no seu coração se realmente você tem confiado em Deus. E se realmente você entregou a sua vida verdadeiramente a Ele. Possa ser que você tenha assistido esses cultos e você ainda não tomou a decisão ao lado de Cristo Jesus. Eu creio que você está perdendo um tempo da sua vida e o que tem acontecido, meus amigos, nesse mundo afora, é mais do que nunca os indícios da vinda iminente de Cristo Jesus. Jesus Cristo está voltando. E a palavra nos diz que a salvação, o acesso à eternidade só vai acontecer se você, em vida, confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você está seguro do coronavírus? Você está certo de que você não será cometido desse problema? Nós vemos aí vários testemunhos de pessoas que entram no hospital 2, 3 dias, já está entubado, já está inconsciente e da inconsciência à morte. Talvez essa pessoa vai refletir no inferno quando acontecer o julgamento, a sentença final, as pessoas sofrendo eternamente lá no inferno. E eu sempre digo que o sofrimento maior vai ser daqueles que, olha, eu tive a oportunidade de receber Jesus como meu Senhor e Salvador, mas eu duvidei. Mas eu preferi acreditar em outras verdades, mas eu não quis, não preferi, eu achei que eu teria uma segunda oportunidade depois da minha morte. E você vai lamentar o resto da sua vida. E talvez não somente o fogo queimando o teu corpo, a dor que você vai sentir eternamente sem o seu corpo se consumar, se dissolver, desfazer, a dor maior vai ser da consciência. Eu fui para o inferno por minha própria vontade. Eu escolhi não querer Cristo Jesus. Que você possa refletir, que você, meu irmão, aquele que é salvo em Jesus Cristo, possa considerar essas verdades, que essa marca distintiva, como o policial apresenta para todos, que ele é um policial com seu documento, com seu distintivo, você faça isso com a tua fé. Que os homens e mulheres vejam, que a sociedade, que a tua família, que o teu vizinho, que o teu chefe veja que você é um homem segundo o coração de Deus. Que você é um homem que nutra, é um servo de Deus que tem a sua distintiva, a sua marca predominante, a fé confiante em um Deus Todo-Poderoso. Que Deus os abençoe. Abra o seu cantor cristão no número 439 e teremos o último momento aí antes da oração final. Estaremos louvando, adorando o nosso bom Deus com o hino do cantor cristão de número 439. Lá prezado, lá
terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá temor ser